Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao ver os seus pais, ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que eles dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, nós hoje celebramos esta memória que está ligada à solenidade de ontem. A memória do Imaculado Coração de Maria. O coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Ontem nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus. E Deus, ao se encarnar, Ele tem agora um coração, pulsa no seu peito, e esse coração, ao mesmo tempo que é um coração humano, é um coração divino. E celebrando hoje o Imaculado Coração de Maria, nós percebemos algo diferente, porque Maria é uma criatura. Porém, essa criatura foi isenta de toda e qualquer mácula, de todo e qualquer pecado. O seu coração não foi ferido por pecados. Não havia em Maria desordem, não havia em Maria nenhum tipo de confusão interior. Maria era uma mulher plena, uma mulher, como nos diz o Evangelho, cheia de graça, cheia da graça de Deus. Um coração, portanto, humano, mas que já trazia dentro de si aquilo que é próprio de um coração redimido, de uma vida redimida. Maria, como nós bem sabemos, foi redimida desde o momento da sua concepção. No início da sua existência, Deus, ao criar Maria, a cria imaculada, preservada de toda e qualquer mancha. Uma criatura singular. Não existe na Terra uma criatura com as qualidades, com as virtudes, com a santidade, a fidelidade que nós encontramos na Virgem de Nazaré. Então, é uma festa que nos faz reconhecer esses dois corações. Um coração de Deus, que assume o coração humano, esse coração de Deus que assume, através de Jesus, a vida do homem, e nesse sentido aqui
eleva a humanidade, porque aqui a gente percebe nessa solenidade, nós percebemos, e já celebramos alguns dias atrás, a gente não celebra apenas uma solenidade, uma festa, e não reconhece a relação que ela tem com outras celebrações. Mas aqui a gente consegue perceber que essa humanidade de Cristo, na ascensão, a nossa humanidade foi elevada. Jesus faz ascender a humanidade. O coração, portanto, o coração do homem, de certa forma, em Jesus, ele ganha uma conotação diferente. Quando nós olhamos para Maria, a criatura perfeita, reconhecemos a obra de Deus, a graça de Deus, a intervenção de Deus. O relato de hoje que nós escutamos no Evangelho nos faz compreender bem quem foi Nossa Senhora, quem foi Maria. Maria guardava tudo no seu coração. O final do Evangelho de hoje diz isso. E não é um fato assim, que não tenha importância. Talvez esse versículo aqui no final do Evangelho a gente possa imaginar, não tem importância. É apenas mais um versículo dentre tantos outros que existem na passagem. Mas a gente não pode se esquecer que este mesmo versículo nós encontramos em outras passagens que falam sobre Maria. Era muito comum Maria trazer para o coração, conservar no coração. E aqui a gente entende um pouco do que nós chamamos de memória bíblica. A gente precisa ter uma memória bíblica. Memória bíblica, o povo do Antigo Testamento tinha muito costume de fazer memória da sua história, memória da obra de Deus, memória do que Deus fez. Assim são as grandes festas do Antigo Testamento, que eram sempre celebradas pelo povo da Antiga Aliança. Era muito comum eles trazerem no seu coração a memória da libertação do Egito, a memória, através das grandes festas que aconteciam, sempre recordando. E como nós muitas vezes também fazemos, no ano litúrgico a gente se recorda, faz memória. É muito comum, e era muito comum se fazer isso no Antigo Testamento. E Maria, não tenho dúvida que, sendo uma judia, sendo alguém que pertencia ao povo da Antiga Aliança, Maria também trazia no seu coração as promessas de Deus. Maria trazia no seu coração que Deus foi falando. Maria trazia no seu coração a revelação que o anjo lhe fez da sua vocação de ser mãe do Salvador. Conservava no coração. Conservar no coração. É uma qualidade que a gente encontra na Virgem Maria, e por que não a gente poderia pensar que pode ser também uma qualidade que nós podemos trazer para a nossa vida. Conservar no coração o que Deus fez na nossa vida. Será que talvez a nossa falta de gratidão a Deus, a nossa falta de caminhada, de perseverança, a nossa falta de coerência, de constância, não tem a ver justamente porque a gente apaga da nossa memória o que Deus fez na nossa vida? Será que não tem a ver? Porque eu estou tentando trazer um questionamento para nós participantes, para mim também. Eu também não estou isento de me esquecer da obra de Deus, e quando isso acontece a gente realmente se perde no caminho. É sempre importante recordar a presença, a ação de Deus na nossa história, porque nada na nossa vida começa a surgir a partir de um determinado momento. Tudo na nossa vida tem uma obra contínua da ação da graça de Deus. Ninguém de uma hora para outra se descobre sacerdote. Ninguém de uma hora para outra se descobre chamado a uma determinada vocação. Não é bem assim. Existe uma obra de Deus que vai acontecendo e que a gente vai encontrando nessa obra de Deus elementos na nossa história. É assim o despertar de uma vocação. Por isso, fazer memória, recordar a nossa história,
recordar a obra de Deus é, na verdade, preservar a história de salvação de Deus na nossa vida. Maria soube fazer isso de modo muito concreto. Maria soube reconhecer e guardar no coração cada fato que ela estava diante de uma situação. Vinha no coração da Virgem Maria essa recordação da obra de Deus. Aqui a gente se recorda de um outro fato na vida da Virgem Maria que nos faz perceber muito concretamente isso. Quando ela está no templo e ela escuta as palavras de Simeão, as palavras que Simeão falam sobre Jesus. E depois também ela escuta a palavra daquela profetisa que também ali estava, que proclama aquilo que seria aquele menino. Quem seria aquele menino? A libertação de Israel, a salvação de Israel. E também as palavras de Simeão, quando diante daquele mistério fala para a Virgem Maria o que vai acontecer com esse menino. Esse menino será causa de divisão e que a espada transpassará a alma da Virgem Maria. Então, tudo isso que Maria foi vivendo ao longo da sua história foi sendo guardado no coração, conservou no coração, conservou a eleição de Deus, conservou o chamado de Deus, conservou as palavras do anjo, conservou as palavras dos profetas, foi conservando no seu coração tudo aquilo que Deus ia falando, ia concretamente realizando na sua vida. Queridos irmãos, precisamos aprender com a Virgem Maria. Celebrando hoje esta importante memória que nós aqui vinculamos e que é de fato vinculada ao Sagrado Coração de Jesus, precisamos perceber essa santidade, a coerência da Virgem Maria, a coerência de uma criatura que, através da sua liberdade, importante a gente compreender isso, não podemos imaginar Maria como alguém que não tinha liberdade para escolher ou não escolher fazer a vontade de Deus. Maria sim foi criada sem nenhum tipo de mancha, sem nenhum tipo de pecado. Mas não podemos nos esquecer que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, também foram criados da mesma forma. E eles fizeram o contrário da Virgem Maria. Eles escolheram livremente